Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar como utilizamos as coordenadas de pontos do plano cartesiano para calcular a área de um triângulo e fazer exercícios. Barbadinha. Então, a área de um triângulo. Dado um triângulo com vértices nos pontos A, X, A, Y, A, B, X, B, Y, B e C, X, C, Y, C, conforme essa figura aqui. Então, eu tenho aqui o triângulo, os vértices A, ó, com coordenadas x, a, y, a, o B com coordenadas x, b, y, b e o C coordenada x, c, y, c. Eu quero a área desse triângulo aqui. Tá? Então, o que a gente vai deduzir aqui? A gente vai deduzir uma fórmula, uma expressão para calcular a área desse triângulo. Tá? Tem mais de uma maneira de achar a área desse triângulo. Nós vamos deduzir uma forma para, no fim, ficar mais fácil de calcular. Existe uma maneira de calcular onde, veja, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Né? A base do triângulo aqui é a distância de A até B. Então, eu teria que achar a distância de A até B. Aí, para achar a altura aqui, ó, tem que achar a reta perpendicular à reta AB, né? E calcular a distância do ponto C até a reta B aqui. Então dá mais trabalho. Então assim a gente vai passar um trabalho aqui um pouco para deduzir a fórmula e no fim a fórmula fica mais fácil. Bom, a área do triângulo ABC que a gente quer, ó, ABC, é igual à diferença entre as áreas do retângulo MBNP e dos triângulos AMB, BNC e APC. Então a área que a gente quer aqui, ó, veja que eu montei um retângulo aqui também. Ó. O retângulo é bem mais fácil. Então, a área do triângulo, o que é? Desse triângulo que eu quero é a área de todo esse retângulo aqui, menos a área desses três triângulos aqui. Ó. Veja que esses três triângulos aqui são fáceis de achar, porque a base e a altura são horizontais e verticais aqui. Ó. Então, são mais fáceis. Então, ó, nós vamos chamar a área do triângulo de S. A área do nosso triângulo nós vamos chamar de S. Então, S, que é a área do triângulo, vai ser ó, S, né? S de superfície, né? A área ou a superfície do retângulo MBNP, todo o retângulo, menos a área de cada um dos triângulos ali. A área de AMB, ó, de AMB, tá? A área de BNC, ó, BNC, e de APC, ó, de APC. Então é isso que a gente vai fazer. O resultado dessa subtração toda aqui vai ser, nós vamos chegar na fórmula que a gente quer. Tá? Então vamos calcular primeiro separadamente cada areazinha dessa aqui. Ó, tá? Então a área do retângulo MBNP, como é um retângulo, ó, é a base vezes a altura. Ó, e essa base aqui ó, é o comprimento que vai daqui até aqui, de M a B. Ora, esse comprimento vai de XA até XB. Então eu vou fazer sempre o maior menos o menor para não colocar em módulo. Então é xb menos xa vai ser a base do retângulo. E yc menos yb é a altura. Ó. O retângulo vai de yb a yc. Então yc menos yb é a altura do retângulo. Então assim eu calculo a área do retângulo. Agora o triângulo AMB. Ó. AMB. Então, o que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Ó. A base aqui ó, é xb menos xa. Ó. A altura é esse segmentozinho aqui, ó, YA menos YB, ó, sobre 2. Barbadinha. Agora, a área do triângulo BNC. Ó, esse aqui, ó, BNC. Tá? A base está lá em cima. Ó. Tá? É que todos os triângulos aqui são retângulos. Cada cateto pode ser base e outro a altura. Tanto faz, tá, gente? Então aqui, ó, eu estou considerando a base lá em cima, que vai de XC a XB. Então é XB menos XC, ó, a base, e a altura aqui, ó, a altura vai de YB a YC, ou seja, YC menos YB, sobre 2. E a área desse triângulozinho aqui em cima, ó, tá? O APC aqui, ó, a base é lá em cima, ó, XC menos XA, e a altura aqui, ó, YC menos YA, sobre 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver isso aqui tudo, né? E depois colocar aqui nesse resultado para fazer a subtração. Tá? Então, vamos trazer para cá. Ó. Isso aqui é a área do retângulo. Tá? Então, primeiro vamos desenvolver isso aqui para depois colocar na expressão geral. Né? Como é que eu desenvolvo? Multiplica aqui propriedade distributiva, por todos e todos por 1. Ó. O xb multiplica o xc e o yb, ó. Tá? E menos yxa multiplica os dois aqui também. Tá? Propriedade distributiva, apenas isso. Tá? No triângulo também, ó, triângulo AMB, tá? Eu uso lá em cima a propriedade distributiva,
xb multiplica os dois aqui, e o menos xa multiplica esses dois, tá? Tudo sobre 2. No triângulo BNC também, propriedade distributiva ali em cima, ó, tá? E APC, mesma coisa, propriedade distributiva, tá? Ó, xc vezes yc, xc, yc. xc vezes menos ya, menos xc, ya. Menos xa vezes yc, menos xa, yc. E menos xa vezes menos ya é mais xa, ya. Ah, eu fiz esse último aqui para você saber como é que foi feito lá. Tem que cuidar o sinal, né? Então, nós vamos substituir esses resultados aqui, ó. Vai dar uma expressão longa aqui, ó. Então, S, né, que é a área, a superfície do triângulo que eu quero, ó, tá? Vai ser, primeiro, ó, a área do retângulo, que é isso aqui, ó, que a gente achou lá, ó, a área do retângulo, tá? menos a área do segundo triângulo aqui, ó, desse triângulo aqui, ó. Tá? Depois menos a área do segundo triângulo e menos a área do terceiro triângulo aqui. Tá? Então tem que resolver tudo isso aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar um mínimo de tudo. Veja que aqui tudo denominador é 2, 2, 2, e aqui tudo tem denominador 1. Ó. Então o mínimo tudo é 2. Ó, tá? Então 2 dividido por 1 aqui é 2, 2 vezes xb, yc fica 2xb, yc. 2 dividido por 1 aqui é 2, 2 vezes xb, yb negativo, ó, fica menos 2xb, yb. 2 dividido por 1 aqui é 2, 2 vezes menos xa, yc fica menos 2xa, yc. 2 dividido por 1 aqui é 2, 2 vezes xa, yb fica 2xa, yb. Agora aqui quando eu dividir por 2 dá sempre 1. E uma vez o que está em cima fica o que está em cima. Só que tem um detalhe, veja que na frente de todas essas frações tem o sinal menos. Então esse menos aqui vai trocar o sinal de tudo. Ali ó, vai ficar menos xb, ya, aqui vai ficar mais, ó, tá? Ali vai ficar, né, menos vai ficar mais, o mais aqui vai ficar menos, né? E aqui menos toda essa fração. Então ali, ó, xb, yc vai ficar menos, esse aqui vai ficar mais, esse aqui vai ficar mais e esse aqui vai ficar menos. Agora outra fração, ali o xc, yc fica negativo, esse aqui positivo, positivo e negativo. Tem que cuidar para não se perder aqui. E se a gente olhar aqui em cima, tem termos semelhantes para reduzir. Tá? Então, eu vou fazer com cores aqui. Ó. 2xb, yc, ó, tá? Eu vou reduzir aqui com menos xb, yc. Tá? Vai sobrar xb, yc. Tá? A gente pode ir escrevendo num papel aí. 2xb, yc, menos xb, yc, sobra xb, yc. Depois a gente vai colocar embaixo. Tá? Menos 2xb, yb, ó, tá? Mais xb, yb dá menos xb, yb. Tá? Com esse mais xb, yb vai dar zero. Então eu tenho menos 2xb, yb, mais xb, yb, mais xb, yb dá zero. Então em verde aqui desaparece. Tá? Agora eu tenho menos 2xa, yc. Tá? Com mais xa, yc vai sobrar menos xa, yc. Tá? Então vamos tomar nota que vai sobrar menos xa, yc. Tá? Lá já sobrava xb, yc. Tá? Agora 2xa, yb, tá? Com menos xb, yc. Tá? Menos xa, yb. Ó. 2xa, yb com menos xa, yb. Tá? Vai sobrar xa, yb. Tá? E xa, ya, menos xa, ya vai dar zero. Tá? xc, yc, menos xc, yc vai dar zero também. Tá? Então, o que sobra são esses termos aqui. Ó. Esses não têm termos semelhantes para reduzir. E mais os resultados daquelas subtrações que a gente fez. Então, trazendo aqui para baixo, ó, tá? Eu tenho aqui os resultados. Ó. Isso aqui é o resultado do azul. Ó. 2xb, yc, menos xb, yc, deu xb, yc. O verde aqui a gente viu que cancelou. Né? Aqui, menos 2xa, yc, com xa, yc lá no fim, fica menos xa, yc. Ó, tá? 2xa, yb. Menos xa, yb fica xa, yb. Tá? E o que sobra? Ó? Menos xb, ya, ó, tá? Menos xc, yb e mais xc, ya. Tá? Esse aqui, ó, xc, yc, vai cancelar e o que está em vermelho também cancelou. Então sobrou isso aqui. Ah, barbadinha. Aqui o 2, eu vou colocar um meio em evidência, fica um meio que multiplica toda essa expressão aqui. Ó.
Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque essa expressão aqui, ela é uma expressão conhecida nossa já. Tá? Ela é o resultado desse determinante aqui, ó. Tá? Veja que eu tenho aqui, ó, um meio que multiplica esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento é o desenvolvimento desse determinante, onde eu tenho xa e ya, as coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B e coordenadas do ponto C. E completa com 1 para ficar uma matriz quadrada, para calcular o determinante. Tá? Veja, se eu fizer o determinante, ó, x, usando aquele método que eu uso aqui, ó, xa, yb vezes 1. Tá? Fica xa, yb, está aqui, ó, o termo xa, yb. Diagonal principal é tudo positivo. Tá? Agora, agora paralelo à diagonal principal, essa aqui embaixo, ó, xb, yc vezes 1a, ó, tá? Fica xb, yc, ó, tá lá. Ó, tá? E aqui, ó, YA vezes 1 vezes XC é XC vezes YA. Está aqui, XC vezes YA. Agora a diagonal secundária com sinal negativo aqui, ó. XC vezes YB vezes 1 fica XCYB. Com menos, fica menos XCYB. Está aqui, ó. XB vezes YA vezes 1, com menos, fica menos XB YA. Está aqui, ó, menos XB YA. E por fim, XA vezes 1 vezes YC, com menos, menos XA YC. Tá? Menos XA YC. Só está em ordem trocada aqui. Tá? Então é justamente o resultado desse determinante. Tá? Então veja que a aula que a gente estudou esse determinante é naquela aula que nós estudamos, né, condição de alinhamento, né, de 3 pontos. Né? E lá, se vocês derem uma olhada nessa aula, condição de alinhamento de 3 pontos, vocês vão ver que 3 pontos estão alinhados, né, em linha reta quando esse determinante é igual a 0. Tá? E se o determinante for diferente de 0, é porque os 3 pontos não estão alinhados. Ora, se eu tenho 3 pontos que não estão na mesma reta, eles vão formar um triângulo. Tá? Então é justamente por isso que entra essa fórmula aqui. E esse 1 meio é do 1 meio que está ali. E veja que tem um módulo, né, por fora aqui, ó, é um módulo do determinante, porque a área não pode ser negativa. E um determinante ele pode ser um número real qualquer, positivo ou negativo. Tá? E como a área não pode ser negativa, a gente bota um módulo do determinante. Tá? Então tem que ter cuidado. Então esta é a fórmula condensada aqui. Ó. Basta usar esse determinante, dividir por 2, ó, 1 meio do resultado em módulo, vai dar a área do triângulo. Barbadinha. Vamos ver o exercício 1. Determinar a área do triângulo de vértice A menos 3, 2, B 3 menos 3 e C 6, 4. Tá? Sempre vamos fazer o desenho aqui. Ó. Esse triângulo aqui, ó, o A menos 3, 2, ó, aqui é o A menos 3, 2, o B é 3 menos 3, ó, B, ó, X é 3, Y é menos 3, e o C é 6, 4, ó, X é 4 e o X é 6 e Y é 4. E aí a gente une os pontos aqui, ó, e aí vai dar o triângulo. Tá? Então, como é que calcula a área? Usando essa fórmula aqui. Ó. Então, é só substituir. Ó, 1 meio, coordenadas dos pontos. Ó, menos 3, 2, 3 menos 3, 6, 4. Tá? Então, vai ser 1 meio aqui. Ó, menos 3 vezes menos 3 vezes 1 é mais 9. Né? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Vezes 1, 12. Agora, a diagonal secundária com sinal menos. Daí vai trocar o sinal do produto. Ó. 1 vezes menos 3 vezes 6 dá menos 18. Com o menos da diagonal dá mais 18. Tá? E aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá 6. Com menos dá menos 6. Lá, ó. Tá? E aqui 3 vezes 2 3 vezes 1 vai dar 3. Vezes 4, 12. Dá menos 12. Com menos vai dar mais 12. Tá? Barbadinha. Tá? E aí vamos resolvendo aquilo ali. Tá? Fazendo essa soma e a subtração dá 57. Então, 1 meio vezes o módulo de 57. O módulo de 57 é 57. Então, a área vai ser 57 meios unidades de área, UA. Veja que lá na distância a gente usava o C, unidade de comprimento, né? Que a gente usa o A. Tá? Ou se eu dividir 57 por 2, dá 28,5 unidades de área. Barbadinha. Tá? Exercício 2. Ó. Calcule a área do polígono de vértices consecutivos A, B, C, D, E e F. Veja que agora a gente pulou para a área de um polígono. Então, como é que a gente vai achar a área de um polígono se eu sei somente a área de um triângulo? Né? Então, o polígono está aqui. Ó, tá? O ponto A é menos, o A aqui. Ó, tá? O X dele é menos 3 e o Y é 8. Ó. O B é menos 5 menos 3. Aqui o B. Ó.
O x é menos 5, o y é menos 3. O c é 1 menos 1. Ó. X é 1, y é menos 1. O d, 7 menos 2. 7 menos 2. O e é 9, 5. Ó. O e, 9, 5. E o f, 3, 10. Ó. 3, 10. São vértices consecutivos aqui. Então, a gente une os vértices, né? Vai dar esse polígono. Então, como é que a gente vai fazer? Barbadinha, basta dividir essa figura aqui em triângulos. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC aqui, ó, vou chamar de triângulo 1. Tá? E como é que eu calculo a área desse triângulo? Uso o determinante. Tá? E aqui eu tenho o triângulo 2, é o triângulo ACF. Calculo o determinante, pelo determinante a área desse triângulo. Tá? Aqui eu tenho o triângulo FCE, triângulo 3, calcula a área desse triângulo com determinante. E aqui sobrou o triângulo 4. E depois, no fim, a gente soma a área de todos os triângulos. Barbadinha. Poderia ter escolhido os triângulos diferentes. Tá? Podia partir tudo do A aqui, ó, fazer esse triângulo aqui, depois daqui para cá, depois assim, tanto faz. Tá? O que vocês pegarem aqui. Tá? Porque sempre vai envolver toda a superfície. Então, vamos calcular a área do triângulo 1. Ó, tá? Eu vejo que a fórmula sempre é essa aqui. Ó. Então, a área S do T1 é 1 meio vezes agora as coordenadas do T1 aqui. Ó. Menos 3, 8. Ó. Tá? Menos 3, 8 é do A. Tá? Menos 5, menos 3 é do B. E 1 menos 1 é do C. Aí desenvolve isso aqui. Ó. Fica 1 meio. Ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes 1 dá 9. 8 vezes 1 vezes 1 dá 8. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Vezes 1 dá mais 5. Agora é a diagonal secundária. O produto aqui vai dar menos 3, com menos dá mais 3. Ó. Tá? E aqui, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes menos 3 dá mais 3. Com menos a diagonal secundária fica menos 3. E menos 5 vezes 8 dá menos 40, vezes 1 dá menos 40. Com menos dá mais 40. Tá? Barbadinha. Aí aqui vai ficar 1 meio. Resolvendo isso aqui vai dar 62. E 62 dividido por 2 dá 31 unidades de área. Barbadinha. Então, essa área desse triângulo. Agora, a área do triângulo 2, ó, ST2, 1 meio vezes as coordenadas dos vértices do triângulo 2. Ó. Menos 3, 8 é do vértice A, ó, menos 3, 8. 1 menos 1 é do vértice C. E o F lá, ó, tá, é o 3, 10. E aí desenvolve 1 meio, menos 3 vezes menos 1 vezes 1 dá mais 3. 8 vezes 1, 8 vezes 3 dá mais 24. 1 vezes 10, 10 vezes 1 vai dar 10. Agora aqui 3 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 3, com menos da diagonal fica mais 3. Tá? Menos, aqui 10 vezes 1 dá 10, vezes menos 3 dá menos 30, com menos vai ficar mais 30. E 1 vezes 8, 8, vezes 1 dá 8, com menos, menos 8. Aí somando isso aqui dá 62. E dividido por 2, 31 e 1 unidades de área. Barbadinha. Tá? Triângulo 3. Ó. 1 meio, tá? Coordenadas dos vértices do triângulo. O F, que é 3, 10, ó, 1 menos 1, que é o C, tá? E o 9, 5, que é o E. Tá? E desenvolve aqui, ó, 3 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 3, tá? 10 vezes 1 vezes 9 dá 90, 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Veja como é que eu estou fazendo isso aqui mentalmente. Ó, pega a diagonal principal, multiplica, tá? Aí pega esses dois aqui em cima, paralela à diagonal, esses dois com o último de baixo. E esses dois com o último de cima. Tá? Barbadinha. E na diagonal secundária faz a mesma coisa. Só que tem que cuidar que tem que mudar o sinal do produto. Porque a diagonal secundária vem precedida de menos. Então esse produto aqui ó, dá menos 9. Com menos vai ficar mais 9. Tá? Aí eu peguei esse aqui. Agora eu vou pegar esses dois paralelos à diagonal. Esses dois com o último de cima. Ó. 5 vezes 1 vezes 3 é 15. Com menos fica menos 15. E agora esses dois aqui com o último de baixo. 1 vezes 10 vezes 1 dá 10. Com menos dá menos 10. Barbadinho esse método aqui, né? Daí evita de repetir as colunas aqui, ó, né? Eu gosto de fazer mentalmente, eu acho que vai mais rápido. Basta pegar um pouquinho de prática. Tá? Então, agora somando e subtraindo aqui dá 76. Dividido por 2 dá 38 unidades de área. Barbadinha. Agora vamos para o triângulo 4. Ó. 1 meio, né? 9, 5, né? Que é o E, o vértice do E. 1 menos 1 é o C. E 7 menos 2 é o D. Ó. Desenvolve, ó. Aqui 9 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 9. 5 vezes 1 vezes 7, 35. 1 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2. Agora aqui 7 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 7. Com menos dá mais 7.
Tá? Aqui menos 2 vezes 1 vezes 9 dá menos 18, com menos dá mais 18. E 1 vezes 5 vezes 1 dá 5, com menos dá menos 5. E resolvendo aqui vai dar 44, dividido por 2 dá 22 unidades de área. Tá? E a área do triângulo é a soma das áreas, né? Quer dizer, a área do polígono é a soma das áreas dos triângulos. Ó. 31 mais 31 mais 38 mais 22. Isso vai dar 122 unidades de área. Barbadinha. Tá? Exercício 3. Ó. Um triângulo possui vértices nos pontos A21, B45 e C6Y. Calcula o valor de y para que a área desse triângulo seja igual a 10 unidades de área. Então, esse triângulo tem vértice no ponto A, no B, que eu conheço, ó, e o C eu só sei a abscissa, me falta ordenada. Então, eu quero saber quanto tem que valer o y para que esse triângulo tenha área igual a 10 unidades. Então, nós vamos usar essa nossa formulazinha, ó. Porque o S a gente tem, ó, eu sei quanto é o A. A única coisa que vai me faltar é o Y de um dos pontos. Então, vamos substituir ali, ó. Tá? Então, vai ficar 1 meio, veja aqui, ó, 2, 1 é o primeiro ponto, 4, 5 é o segundo ponto e 6y é o terceiro ponto. Isso é igual a 10, tá? Que a área é igual a 10. Tá? Aí vamos, esse 1 meio aqui, ó, esse 2 está dividindo, né? Aqui o determinante, ele vai multiplicar, né? Ou se eu multiplicar por 2 os dois lados, vai cancelar e ali vai ficar 20, ó. Tá? Aí fica mais fácil. Aí vamos desenvolver, né? Esse determinante aqui, ó. 2 vezes 5 vezes 1 vai dar 10. Tá? Vejo em módulo, né? Tem que cuidar que é módulo, tá? 2 vezes 5 vezes 1 é 10. 1 vezes 1 vezes 6 dá 6. 4 vezes y vezes 1 dá 4y. Agora a diagonal secundária. 6 vezes 5 vezes 1 dá 30, fica menos. Tá? 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, fica menos. Tá? E y vezes 1 vezes 2 dá 2y, menos 2y, igual a 20. Aqui dá para reduzir termos, aqui, ó. 10 mais 6 menos 30 menos 4 dá menos 18. 4y menos 2y dá 2y, igual a 20. Então, deu essa equação aqui no fim, ó, reduzindo os termos. Isso aqui é uma equação modular. Então, como é que eu resolvo a equação modular? Eu tiro o módulo, né, e vou tirar daqui duas equações. Uma com menos 18 mais 2y igual a 20, e a outra com menos 18 mais 2y igual a menos 20. É sempre assim que se resolve essa equação modular. Tá? Então, eu vou tirar um valor para o y aqui e outro aqui. Então, isso significa que nós vamos ter dois pontos diferentes. Logo, nós vamos ter dois triângulos diferentes que vão ter essa mesma área. Tá? Então, resolvendo esse y aqui, ó, 2y é 20 mais 18, 38, e y é 19. 38 dividido por 2. E aqui, 2y é igual a menos 20 mais 18, 2y é igual a menos 2 e o y é igual a menos 1. Tá? Então, a resposta, o y é 19 ou o y é menos 1. Tá? Então, nós vamos ter dois triângulos que acontecem com área 10. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixa o